Então a taxa dele de crescimento já diminuiu um pouco. Então você já olha para outras coisas aqui. Só que o McDonald's, depois que ele estava aqui, ele começou a passar por um pouco de dificuldade. É natural, crise nos Estados Unidos. E aí o McDonald's, ele passou a ser considerado uma empresa de turnaround. Por quê? Porque ele estava passando por problemas financeiros. Né? Na verdade, o turnaround aconteceu antes disso daqui. Né? Quem assistiu o filme sabe que o McDonald's estava passando por alguns apuros ali. E aí a gente estava preocupado, será que vai rolar um turnaround no McDonald's? Rolou o turnaround. Aí veio o plano de crescimento e depois mais de crescimento. Só que durante muito tempo, o que as pessoas não entendiam é que o negócio do McDonald's não era só vender hambúrguer. Era também o real estate. Eram as áreas, os terrenos que tinham um grande valor embutido. Então o McDonald's também passou a se considerar uma empresa cofre, que eu já vou explicar o que é, mas ela basicamente tinha muito valor em terreno que as pessoas não visualizavam isso daqui direito nos balanços ou no mundo real. Então ele também tinha muita oportunidade aqui. Então as empresas vão migrando. Uma empresa, por exemplo, toda a blue chip hoje, toda empresa grande, já foi uma empresa pequena no passado. É natural isso daqui, faz parte do processo. Por isso que se você quer investir em small caps ou no índice small cap, você precisa tomar cuidado porque as small caps bem-sucedidas, elas viram large caps, elas viram blue chips. Né? Então toma cuidado com isso. Beleza, então empresas de médio crescimento. O que eu preciso olhar aqui? E eu preciso olhar para o PL também, porque elas são empresas muito constantes. Né? Eu preciso olhar para a qualidade do negócio, obviamente, e eu preciso olhar também para a taxa de crescimento, que seria o CAGR. Tá? Eu preciso olhar para o CAGR. É óbvio que isso aqui é uma visão muito simplista, você precisa olhar para muitas outras coisas também, mas tenha no mínimo isso daqui no seu radar. Tá? Então no mínimo você precisa olhar para o PL e aqui para o CAGR, porque aqui o CAGR é baixo. O que é o CAGR? O crescimento anual médio composto de uma empresa. Agora, quando a gente está falando de uma empresa de alto crescimento, aí já é diferente. Uma empresa de alto crescimento, dois exemplos são Banco Inter, tá? Banco Inter e Sinqia. Banco Inter e Sinqia. Aliás, deixa eu perguntar para vocês um negócio aqui. Alguém aqui tem ou comprou alguma vez já Banco Inter e Sinqia? Olha só, todo mundo com a maçã verdinha aqui, massa. Alguém aqui já comprou Banco Inter em Sinqia? Cara, a gente ganhou muito dinheiro em Banco Inter e Sinqia no primo, né? Me conta aí. Se alguém aqui já comprou Banco Inter e Sinqia, por exemplo, que são empresas de alto crescimento ou tem na carteira. E eu não estou recomendando nada, tá? Só estou querendo saber, estou curioso aqui. Legal, muita gente tem. Sabe por quê? Que eu acho que nas empresas de alto crescimento a gente tem grandes oportunidades, a gente consegue olhar com muito discernimento, analisar muito bem. Sabe por que a gente tem muita oportunidade? Por causa do seguinte, deixa eu falar com vocês, vou até tirar os comentários aqui. Por causa do seguinte, quando a gente vai investir, imagina que muita gente olha para essas ações. Só que as ações grandes, as ações maiores, elas têm uma cobertura de analistas. Então vocês têm muito analista que cobrem vários papéis. Só que os analistas, eles não podem cobrir muito as empresas pequenas, né? No geral, as casas de análise não cobrem empresas pequenas. Por quê? Porque às vezes, se o analista recomendar a compra de uma empresa pequena, cara, você tem fundos de bilhões e bilhões de reais, às vezes trilhão, né, na soma de tudo isso, que se ele recomendar a compra de uma ação, e alguns fundos quiserem comprar 0,1% do capital deles, eles vão comprar a empresa inteira. Então eles não podem fazer isso, porque não tem liquidez para eles. Então as empresas pequenas, elas são empresas que têm menos gente olhando. E como tem menos gente olhando, o preço costuma estar mais longe do preço justo. Mais longe do preço justo, tá bom? Então vamos lá. Por favor. O que a gente vai olhar aqui então? Cadê a caneta preta? Aqui. Aqui? Show. O que a gente vai olhar então aqui, ó? Primeiro, a gente vai olhar pro PEG Ratio, que é a relação do PL com o crescimento. E você tem que tomar muito cuidado com o seguinte, com endividamento, tá? Com endividamento disso daqui. Você precisa ver endividamento / olhar para o caixa dela. E você precisa pensar também no produto dessa empresa e no market share. Por quê? Porque geralmente as empresas de alto crescimento têm um PL muito esticado, né?
Você vai olhar para, sei lá, Banco Inter, estava com um PL de 100 até dia desses, 200. E você vai olhar para um PL de Itaú, que é um banco, ele estava aqui num PL de 10, de 9, por aí. Pô, os dois são bancos, aqui tem um PL muito maior. Por quê? Porque o crescimento é muito maior. Então o mercado já está projetando um crescimento muito grande no Banco Inter. Se esse crescimento não acontecer, o Banco Inter tem mais downside do que Itaú. Tá? Porque o pessoal tá colocando que ele vai crescer muito, ele vai ter que dobrar muitas vezes para isso acontecer. Tá? Então você precisa olhar para o PEG Ratio, você precisa olhar para a dívida, porque uma empresa que está no crescimento alto, o que acontece? As pessoas costumam pagar muito caro, né? Não é que não é justo o preço ou que não vale a pena, é que elas pagam já apostando num crescimento muito alto. Então, quando você tem uma crise como a de hoje, elas são as empresas que mais costumam cair. Tá? Agora no mercado bom, elas são as empresas que mais costumam subir também, elas acabam oscilando mais. Só que aqui você tem grandes oportunidades porque você tem menos gente cobrindo, menos análise, menos pessoas conhecem. Todo mundo conhece Petrobras, todo mundo conhece Vale do Rio Doce, todo mundo conhece Itaú. Mas até aí ninguém conhecia Mills, ninguém conhecia BID, ninguém conhecia Esquia, ninguém conhece uma série de ações. Então aqui eles têm mais oportunidades, mas não é aquela coisa tão óbvia, é uma coisa que você precisa estudar mais, não é para todo mundo, né? É um perfil diferente. Beleza, aí você tem as empresas cíclicas, tá? O que são empresas cíclicas? Empresas de commodities, por exemplo, Vale, Suzano, né? São empresas cíclicas aqui, tá? E aí é o seguinte, eu já vou continuar aqui, vou falar daqui de baixo, depois eu dar um overview, mas antes eu quero passar um outro conteúdo para vocês. Vamos sair um pouco de investimento aqui, porque senão alguns de vocês vão pirar, tá? E eu vou falar sobre um outro conteúdo e já já eu volto para finalizar os 6 tipos de ações de Peter Lynch. Por quê? Porque desses 3 últimos tipos, um deles são as empresas cofre, é onde a gente tem um valor a ser descoberto de companhias, e se você pegar isso daqui, grandes investidores ganharam muito dinheiro fazendo isso. Grandes investidores ganharam muito dinheiro fazendo isso, muito mesmo, tá? Mas, antes disso, eu queria falar desse livro aqui, ó, Axiomas de Zurique. É um livro muito legal. Quem já leu esse livro aqui? Comenta aí, quem já leu Axiomas de Zurique? Tá? Quem já leu Axiomas de Zurique? Porque ele é um livro. Por que eu estou falando dele? Porque ele tem quase que princípios que eles chamam de axiomas e que são muito qualquer investidor. E eu vou te falar aqui de alguns poucos axiomas que eu separei, tá? Eu separei 1, 2, 3, 4, 5 axiomas que eu separei. Qual que é a história do Axiomas de Zurique? Na Suíça, tá? Na Suíça, o que acontece? Aliás, tem gente perguntando assim, cadê meu livro, Thiago? Seguinte, nessa semana, como eu avisei na live aqui para todo mundo que estava presente, o livro ele foi para a gráfica e eles estão imprimindo super rápido, eles estão imprimindo 25 toneladas de livro, que são os livros para vocês, porque é um livro, uma edição especial, lembra que eu prometi para vocês? Com um carimbo diferente, com uma coisa especial atrás, tem umas coisas diferentes que só para vocês e não é vendido em nenhuma livraria, tá? Então, em breve deve estar saindo para enviar para vocês e espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá. Axiomas Zurique, eu separei 5 axiomas, tá? Deixa eu fechar aqui os comentários. Eu separei 5 axiomas para vocês e que qualquer investidor tem que dominar. E por que esses axiomas são tão importantes? Porque na Suíça, eles são pequenininhos, são desse tamanho e são uma economia super potente. Né? As pessoas têm muita prosperidade lá, as pessoas têm muito dinheiro, né? Tem um PIB per capita muito alto, as pessoas têm qualidade de vida. Por quê? Porque as pessoas lá, elas seguem algumas regras do dinheiro que funcionam muito bem e elas são um pouco contra-intuitivas. Olha só, por exemplo, quando a gente fala de intuição, o que eles falam sobre dinheiro, e esse é um primeiro axioma interessante, você deve seguir sua intuição, siga a sua intuição. Mas cuidado para não confundir a sua intuição com esperança. A intuição só é válida quando ela pode ser explicada. Se você não conseguir explicar a sua intuição, ela é esperança. E a esperança é quase como você torcendo para que algo aconteça. É quase como você torcendo para que algo aconteça. Por exemplo, você fala assim, não, eu estou sentindo que eu preciso comprar essa ação. Não, eu estou sentindo que eu preciso... Não, por exemplo, eu estou sentindo que eu preciso investir nessa franquia. Aí fala, por quê? Aí a pessoa, não sei, só estou sentindo. Eu falo, por quê, velho? Não, só estou sentindo. Então você não está sentindo nada. Você quer que dê certo e por isso você está querendo acreditar que é um bom negócio e acreditando isso a sua intuição. Isso daqui é uma barbaridade. Não é mesmo, tchê?
você precisa tomar cuidado para não confundir intuição com esperança. Não não deposite suas fichas onde você tiver esperança apenas. E sim onde você tiver intuição, que é onde você pode explicar. É quase que eu vou falar assim, cara, eu tô sentindo que faz sentido esse investimento. Ah, por quê? Puta, cara, porque algumas vezes na minha vida eu já fiz movimentos semelhantes assim, e sempre que aconteceu tal coisa, então eu tô sentindo que vai dar certo. Intuição é diferente, tá? Segundo axioma, consenso. Isso é muito foda. Consenso. O axioma do consenso é um axioma muito importante, tá? É um axioma muito importante. O que ele diz? Ele diz o seguinte: fuja da opinião da maioria. Fuja da opinião da maioria. Porque a operação da moda, ela acaba fazendo os atrasados pagarem mais caro. Então pensa assim, ó. Sabe show? Quando você vai num show, o que acontece? Tem gente que tem acesso antes e paga muito barato, né? Aí vai virando lote, vai virando lote, vai virando lote, vai virando lote. Aí os cambistas vão comprando tudo, acabam com tudo. Meu, se você quiser ir no show agora, você vai pagar 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes o valor. É igual Copa do Mundo. Você vai pagar 10, 20, 100 vezes o valor. Por quê? Porque você está atrasado. E o atrasado paga mais caro. E o problema do consenso é que o consenso gera o efeito manada. E quando você tem um consenso e o efeito manada, todo mundo já foi para aquele movimento. E é por isso que está mais caro para você. E como está mais caro para você, geralmente alguém vai pagar a conta. Quem paga a conta é quem chegar atrasado. Então toma cuidado, não queira ser essa pessoa, tá? O Warren Buffett diz o seguinte: se você for panicar, seja o primeiro a panicar, tá? Se você for panicar, seja o primeiro a panicar. Esse que é o negócio, tá? Então esse insight, ele é absurdo, tá? Gente, eu tô olhando os comentários, eu quero perguntar o seguinte: quem aqui já participou quem esse daqui é o primeiro desafio? Diz assim, ó, 1. Quem aqui já participou de 2 desafios? Comenta 2. Quem aqui já participou de 3? Comenta 3. E quem participou de mais de 3, põe 3 mais. Só para eu saber aqui e ter um filtro holístico aqui, que eu tô com uma ferramenta muito legal do meu amigo Doug, que ele consegue puxar os comentários e depois eu consigo ver depois da live esses resultados. Então, Doug, anota aí, hein? Vamos lá, então isso aqui é importante. Agora, eu acho que um dos axiomas mais poderosos que existem tem a ver com grana. É o axioma da mobilidade. E não tem a ver só com mobilidade urbana, tem a ver com grana, velho. Com grana, com negócio. Por quê? Porque o axioma da mobilidade é o seguinte: tem muita gente que pergunta, Thiago, por que você mora de aluguel? Eu moro de aluguel. Estou pensando, quem sabe, eu comprar alguma coisa, eu não sei. Mas por enquanto eu moro de aluguel. Por que eu moro de aluguel? Primeiro, porque para mim financeiramente hoje é mais barato. Segundo, porque, velho, quando eu mudei para cá porque estrategicamente isso daqui estava próximo dos lugares que eu mais frequento. Eu falei, pô, então vou mudar. Pum! Sobre mobilidade é o seguinte: evite fixar raízes. Elas dificultam a movimentação. Olha isso aqui. Evite fixar raízes, porque elas dificultam a movimentação. Então isso aqui pode se aplicar para um conceito tão simples quanto esse de morar de aluguel. Por exemplo, a oportunidade está em outro país. Beleza, vamos para lá, né? Falcone, primo, você nunca responde, macho. Velho, pensa assim, ó, eu devo receber uma média de 600 mil comentários numa live. É um pouco difícil. Então eu vou bater no olho para me balizar na direção que eu estou indo, mas eu não consigo tirar uma dúvida individual, tá? Até esse é um dos motivos de eu ter lançado há um tempo atrás a mentoria, para eu poder conversar com poucas pessoas. Meu sonho seria falar 1 a 1 com cada um de vocês, mas eu não consigo, tá bom? Então, sobre mobilidade, isso é muito importante. A gente não pode ter essa raizada e tal, porque senão alguém chega, tem uma puta oportunidade para você em tal lugar aqui. Aí você fala assim, mas eu não sei, cara, eu não sei, a família mora aqui, eu moro aqui, tá todo mundo aqui, não sei o que lá, e você perde a oportunidade. E na grana, a mesma coisa acontece. Por quê? Porque tem gente que fala assim, eu achei um CDB top aqui, achei uma renda fixa top aqui, né? Deixa eu tirar os comentários aqui. Já deixei muito tempo no comentário aqui. Aí eu falo, eu achei uma renda fixa top aqui, uma renda fixa que paga não sei quantos % ao ano. Eu falo, nossa, que animal. E tem vencimento? Tem, vence daqui a 6 anos. Eu falo, caraca, você vai deixar 6 anos de dinheiro? 6 anos. Eu falo, nossa, esse cara fixou raiz. Tudo bem, às vezes uma parte do capital fazer isso, né?
Mas às vezes você deixa uma parte relevante de capital, em 6 anos você acha mesmo que não vai aparecer oportunidade? Vai aparecer oportunidade, vai ter crise. Então durante o coronavírus, a bolsa estava 60 mil pontos. Quem tinha o dinheiro travado, quem tinha raízes muito fortes e muito fincadas e muito profundas, não teve mobilidade para fazer esse tipo de movimentação, né? Então, por isso que o investimento que tem mais liquidez, ele tende a ter uma remuneração um pouco maior, porque a liquidez é um benefício. Lembra sobre o triângulo de Nigro? Rentabilidade, risco, liquidez? Né? Se você tiver uma liquidez maior, que é a velocidade que você resgata, a rentabilidade tende a ser ligeiramente menor também, tá bom? E o axioma do risco? O axioma do risco é foda. As pessoas, é aquela coisa que eu falei para vocês, né? As pessoas, elas querem eliminar o risco de perder. Não elimine o risco de perder. Se você eliminar o risco de perder, você elimina o risco de ganhar. O negócio é gerenciar risco. E preocupação não é sinal de doença. Não esqueça disso. Preocupação não é sinal de doença. É sinal de saúde. É sinal de saúde, tá? Se você não está preocupado, você não está arriscando bastante. Então, no livro você tem um exemplo. Isso aqui acontece com quase todas as pessoas, que é o seguinte. Em tempos de coronavírus, você vê pessoas que têm, que financeiramente, só estou falando de investimentos aqui. Em tempos de coronavírus, você tem pessoas que falam, você está perdendo dinheiro, eu estou aqui, ó, eu optei por ser uma pessoa segura, estou cuidando da poupança, você está perdendo dinheiro, eu estou tranquilo aqui, estou seguro. Aí você fica só olhando, porque você tomou risco, né? E no curto prazo, isso acontece, oscila, mas no longo prazo, daqui a 30 anos, você vai olhar e falar assim, porra, você não atingiu sua liberdade financeira ainda? Caramba, né? Talvez você devesse ter tomado um pouquinho mais de risco, tá? Então, é isso. Sobre risco, você não pode deixar de tomar riscos, você precisa gerenciar os seus riscos de uma forma interessante. Aliás, olha só, vocês gostariam que eu sorteasse alguns livros do Axioma de Zurique? O que você acha, amor? É um livro bom, né? Vamos sortear também 10 pares pra galera? E aí o Kaique manda depois pra eles, ó. Vamos lá, eu vou sortear 10 pares aqui, todo mundo que comentar hoje marcando alguém na frase do dia, que eu vou falar agora qual é, vai participar do sorteio do Axioma de Zurique e amanhã eu posto de tarde nos meus stories, tá bom? E já que falamos sobre a frase do dia, qual que é a frase do dia? A frase do dia é uma frase inspirada por um grande amigo, que é um dos melhores CEOs que eu conheço, que também tem um grande patrimônio, uma grande fortuna construída, fruto de muito trabalho e muito sucesso, que é o seguinte: pense no longo prazo, haja no curto prazo. Quem aqui sabe quem disse isso para mim? Pense no longo prazo, haja no curto prazo. Porque as pessoas, elas sempre querem ter um resultado no longo prazo, só que a gente pensa assim, caramba, vai demorar para isso acontecer, vai demorar muito para acontecer, né? Você pensa no corpo, vai demorar 2 anos para eu ter o corpo que eu quero, beleza, só que aí passou 2 anos, você olha para trás e fala, olha só, imagina se eu tivesse começado e malhado todos os dias durante 2 anos, como eu estaria hoje? Então a gente pensa no longo prazo, mas não age no curto prazo, e às vezes a gente pensa no curto prazo e age só depois. O nosso guideline aqui é, pense no longo prazo, e haja no curto prazo, ou seja, haja agora, plante agora, porque a semente vai demorar para crescer. Ela vai demorar muito para crescer. Estou falando que eu não mostrei o Tarantino hoje, mano. Olha o Tarantino. Ontem eu não mostrei? Olha o Tarantino aqui. Beber uma aguinha. É isso aí, tá? Então isso aqui é importante. Não, gente, o Ale Birman falou isso para mim. O Alexandre Birman, tá? Agora, puta, eu tenho uma coisa foda aqui, mas acho que não vai dar tempo de mostrar. Não vai dar tempo de mostrar. Eu queria falar um pouco sobre relacionamento e networking, tá? Muita gente me pergunta, pô, Thiago, mas como você consegue estar próximo de pessoas tão bem-sucedidas, etc. Eu tenho uma metodologia, eu não vou falar hoje, mas amanhã, na live de fechamento, eu tenho um conteúdo que eu sempre passo, que é sobre a minha filosofia de vida, os meus 13 princípios que eu sigo em todas as minhas decisões. Eu vou adicionar também um pouco de relacionamento amanhã, tá bom? Mas antes, lembra da frase do dia? Pense a longo prazo, haja agora. Tem uma pegadinha aqui que você precisa tomar cuidado, tá? Porque você tem 3 tipos de pessoas. Você tem aquelas pessoas que pensam muito no longo prazo, só no longo prazo. E se você pensa só no longo prazo, você vira uma pessoa ansiosa. Tô falando que eu esqueci o quinto axioma? Risco, intuição, consenso, mobilidade. E aí sobre esperança, né? Que tem a intuição e tem a esperança. A esperança é o seguinte: quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Quando o barco começar a afundar, não reze, não vai adiantar.
Abandone o barco imediatamente. Esse que é o axioma da esperança, tá? Isso é muito, muito, muito importante. E aí, tem sobre a frase do dia, eu já volto para o quadro para a gente finalizar ali, tá?